Então, meus irmãos, nós vamos meditar hoje, estudar hoje em Deuteronômio, capítulo 27, tá? Como eu sempre tenho feito com vocês, a gente vai ler os primeiros versículos e aí nós oramos, tá bom? Vamos ler. Leia comigo aí a palavra do Senhor, Deuteronômio 27. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Tá bom até aqui, para nós orarmos e depois nós continuamos. Vamos orar. Senhor, hoje nós vamos ler mais um capítulo da Sagrada Escritura, Sua Palavra, e pedimos, Senhor, fale conosco. Nós estamos diante desse capítulo precioso, da Sua Palavra maravilhosa, que o Senhor trouxe para nós. Rogamos que possamos entendê-la bem, pelo Espírito Santo, pela iluminação do Espírito, que o Senhor nos faça tanto compreender, Senhor, como também aplique a palavra na nossa alma nesta noite. Abençoe a nossa busca de entender mais e mais a Sua Escritura a cada quarta-feira. Em nome de Jesus. Que assim seja, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ler, meditar em mais um capítulo deste livro que nós temos estudado, né? Eu acho que vocês lembram, irmãos, eu falei para vocês que o capítulo 26 seria uma conclusão do segundo discurso de Moisés a respeito da lei de Deus. O último discurso agora vai ser uma ênfase muito grande de Moisés sobre a aliança. Não que ele vá deixar de falar da lei, ao contrário, vai continuar falando da lei, só que nós vamos observar que ele vai chamar as pessoas muito para o compromisso que eles têm em termos de ser um povo que está em aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo, mais especialmente, capítulo 27, ele é um capítulo que ele não é exatamente para o momento que eles estão vivendo. É interessante isso. Não é para que eles fizessem ali uma renovação. Vai ter uma renovação da aliança, um compromisso que o povo vai ter na aliança ali com Deus, inclusive que eles vão entender muito bem a questão da maldição e da bênção que está, a maldição que está na quebra da aliança e a bênção que está na aliança. E, naquele momento ali que o povo está ainda aquém, né, do Jordão, mas o que Moisés vai falar agora era para quando eles passassem mesmo o Jordão e invadissem a terra, tomassem posse da terra. Isso já quando Moisés não existisse mais, ele já teria morrido. Nós vamos observar então que neste capítulo, Moisés ele está muito preocupado em que o povo ele realize essa renovação da aliança quando ele estivesse propriamente na terra. E vão aparecer aqui dois montes que serão de grande significado para a aliança e para essa renovação da aliança, em que um vai ser para a maldição e o outro vai ser para a bênção. O que vai ser mostrado aqui nesse capítulo, irmãos, é que a lei de Deus, ela, de forma bem clara, ela traz a bênção ou a maldição. Então, a bênção se o povo obedecesse e a maldição se o povo desobedecesse. Mas outra coisa interessante, porém, é que essa verdade da bênção e da maldição, ela está vinculada à aliança, no Antigo Testamento aqui, mas que sempre aparecem os sacrifícios, sempre aparece, e aqui nós vamos ver dois tipos de sacrifícios. Existiam vários tipos de sacrifícios ali, mas aqui aparecem dois. Os holocaustos e as ofertas pacíficas. O holocausto era quando a oferta era toda queimada, né? E as ofertas pacíficas eram uma espécie de gratidão a Deus. Então, no holocausto, o animal era queimado e a oferta pacífica não era todo queimado. Então, eles seriam uma expressão, como eu acabei de dizer, de gratidão ao Senhor. E nós observamos, então, que essa questão da bênção e da maldição estão sempre ali junto com os sacrifícios, irmãos. O tempo todo nós estudamos aqui, nós estamos no último livro do Pentateuco, são 5 livros, né?
Vamos observar, temos observado, desde o início da Bíblia, na verdade, desde o Gênesis, em que o Senhor tem prescrito que haja sangue, que haja derramamento de sangue. Mas quando nós chegamos mais agora no povo de Israel propriamente dito, nós vamos observar que Deus é tão santo que as pessoas elas tinham que ter realmente cuidado. Elas tinham que oferecer os sacrifícios, elas não podiam se aproximar do tabernáculo, era um grupo muito seleto ali, os levitas e mais os sacerdotes, a família sacerdotal que podia se aproximar. Então, tinha um cuidado muito grande exatamente por causa da santidade de Deus, da justiça de Deus. E era necessário sempre ter sangue, derramamento de sangue. Então, nós vamos observar mais uma vez isso aqui. Teria que ser renovada a aliança, tinha ali a questão da lei e da bênção e da maldição, mas, na verdade, o texto quer apontar para nós que sem sangue não tem bênção. Que, na verdade, a lei, ela sempre traz maldição. O apóstolo Paulo vai usar, inclusive, um dos versículos aqui que eu vou apontar para vocês, e vai dizer assim, olha, aquele que não permanece na lei não pode ser abençoado. Aquele que não permanece na lei está debaixo de maldição. E a verdade é o seguinte, irmãos, qual é o ser humano que pode dizer que está realmente obedecendo a lei na sua plenitude, está permanecendo na lei de Deus, conforme a lei prescreve, conforme a lei diz? Então não existe, na verdade, nenhum ser humano que possa dizer isso. Nós necessitamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né? Mas, por outro lado, irmãos, eu queria também destacar para vocês aqui, a Bíblia ela vai destacar a vontade de Deus para a nossa vida, para o povo da aliança. Deus quer mostrar assim, olha, vocês são um povo santo, vocês são um povo que mostram pela vida de vocês que vocês me pertencem. Ainda que a lei de Deus ela seja realmente para nós um motivo de, vamos dizer, não pela lei em si, mas porque nós somos pecadores, ela traga a maldição para nós, e que nós necessitamos, sim, do sangue, nós precisamos ser purificados, isso já estava aqui no Antigo Testamento, mas, irmãos, a lei de Deus não é para ser abandonada, como quem diz assim, já que nós não podemos, a lei amaldiçoa, e nós não podemos, então, cumprir a lei com perfeição, então nós vamos abandonar a lei. Não, muito ao contrário. A palavra de Deus vai apontar aqui para nós que o povo de Deus é um povo que não despreza a lei. A lei, ela realmente traz a maldição por causa dos nossos pecados, mas nós amamos a lei de Deus. O povo de Deus amará a lei de Deus. O povo de Deus procurará obedecer a lei de Deus. E aqui o Senhor destaca algumas leis, irmãos, especialmente, mas que são representativas das leis, especialmente da lei de 10 mandamentos. E não somente ele destaca, mas ele prescreve que essas leis sejam gravadas em pedra e estejam diante do povo para que o povo esteja ali sempre atento ao que a lei diz, mostrando o seguinte, olha, Deus quer realmente que nós cumpramos, que nós obedeçamos a sua vontade nessa nossa vida aqui nesse mundo, tá bom? Então vamos ler, irmãos, o texto e vamos observar exatamente essas verdades a respeito da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo. Diz assim, e deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo, guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Aí ele vai dizer o seguinte, o que é que Deus ele quer que o povo faça? Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás com cal. E havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás com cal, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas, de pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus,
e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. Naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Olha só, meus irmãos, então, o Senhor deixa claro aqui uma renovação da aliança que eles deveriam fazer quando eles então invadissem a terra. Vamos observar aqui os passos da ordenança que Moisés deu para o povo e vamos observar como isso tem grande significado. Em primeiro lugar, eles deveriam levantar pedras grandes, caiar com cal, que era um costume dos egípcios fazer isso, e escreveriam nelas as palavras desta lei, para entrar na terra que mana leite e mel. É aquilo que eu falei para vocês. Eles deveriam ter diante de si a lei de Deus. Aqui provavelmente, irmãos, era uma referência aos 10 mandamentos. Deveriam ficar nessas pedras, né? Talvez outras partes da lei, mas em essência os 10 mandamentos. E aqui no versículo 8 diz que naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente, ou seja, o povo deveria ter diante de si essa lei deveria ser claramente apresentada para o povo, mostrando o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês agora. A lei de Deus era importante para o direcionamento deles, para a vida deles, eles tinham que ter essa lei continuamente diante de si. E agora que eles estavam começando, né, a vida na nova terra, eles deveriam começar exatamente lembrando da lei e tendo a lei de forma clara diante deles. Mas, meus irmãos, não somente isso eles deveriam fazer. O versículo diz aqui, versículo 3, versículo 4, será que quando, pois, houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás com cal, e ali edificarás um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar ao Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus, e também sacrificarás ofertas pacíficas. Então, em segundo lugar, eles deveriam levantar um altar ao Senhor. Teria um lugar, como nós vimos já Moisés prescrever, teria um lugar especial de culto, que seria o templo no futuro, né? Mas aqui, de forma, vamos dizer assim, extraordinária, eles deveriam levantar um altar ali naquele lugar, no Monte Ebal, preste bem atenção nisso, que eles iam fazer tudo isso no Monte Ebal, né? E daqui a pouquinho eu vou mostrar que isso tem um significado também. No Monte Ebal, e ali então oferecer aqueles 2 sacrifícios, os holocaustos e ofertas pacíficas, como eu expliquei para vocês. O holocausto queimava inteiramente o animal, e a oferta pacífica era uma oferta de alegria, de gratidão, e assim por diante. Então isso mostra, irmãos, que junto com a obediência à lei já vinha o sangue derramado. E junto com a obediência à lei vem um culto, ou seja, Deus fala com o povo, Deus se revela através da sua lei, a sua vontade, e o povo responde a esse Deus em culto e adoração, no altar do Senhor, e tudo ali oferecendo sangue. E eles deveriam fazer isso, irmãos. Vocês lembram que isso tem sido até uma constante aqui no Deuteronômio, né? E tem que ser feito com alegria. Olha o que ele diz no versículo 7. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. Te alegrarás. Esse altar, porém, um detalhe, ele não deveria, diz aqui o versículo 5, um altar de pedras, não alçarás instrumento de ferro sobre elas. Era uma coisa assim, podemos até assim dizer brutas, não usaria um instrumento, mostrando, irmãos, a simplicidade. Podemos entender que aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, Deus não se interessa pelo trabalho humano, não era nem para enfeitar aquele altar, alguma coisa assim, porque tem alguma coisa simbólica, provavelmente aqui, mostrando o seguinte, olha, Deus não precisa da obra humana. O altar, ele estará sendo purificado pelos sacrifícios, e não pela beleza das pedras usadas ali. Então, não pelo que o homem fizesse, mas pelo que realmente os sacrifícios dados por Deus ali estariam purificando o altar
E assim por diante. Vamos continuar lendo, versículo 9, acompanhe comigo. Diz assim: falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas e todo Israel, dizendo. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte aqui. É interessante que Moisés, ele chama os anciãos, ele chama a liderança do povo, ele chama os levitas, mostrando que, irmãos, na verdade Moisés era um líder importante, mas ele não era o único líder. E o mais importante não era a liderança, mas era quem estava por trás da liderança. Seja Moisés, sejam anciãos, sejam os levitas, quem estava por trás era o Senhor. Mais importante do que Moisés era, na verdade, o significado da liderança dele, que era em nome do Senhor. E ela não era a única, mas tinha os anciãos, tinha os sacerdotes e levitas. Mas vamos ler aqui o versículo 9. 9 e 10 diz assim: falou mais a Moisés juntamente com os sacerdotes e levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Isso aqui é um versículo que faz um resumo e ao mesmo tempo transição do que vai acontecer, né? Mas aqui é um resumo de tudo que já tem acontecido até aqui, tanto que o povo já fez antes, pelas ordenanças de Moisés, e ainda faria ali aquém do Jordão, como o que eles iriam fazer lá. Ou seja, irmãos, é uma declaração, observe o versículo 9, é uma declaração: vieste a ser povo do Senhor teu Deus, através da aliança. A aliança e a renovação da aliança significa que aquele povo era o povo de Deus. Isso é o mais importante de tudo. Portanto, se eles são povo de Deus, eles vão obedecer ao Senhor e cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje ordena. Percebe a sequência? Olha, versículo 9. Guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Por causa da renovação da aliança, eles são de Deus. Por causa da aliança, eles são de Deus. E sendo de Deus, obedecem. Percebe o lugar da obediência na antiga aliança? Eles são de Deus na aliança, por isso eles obedecem. E não eles obedecem para serem de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, a obediência ela está não para fazer o povo de Deus, mas é porque o povo já é de Deus que eles obedecem. Né? Na Nova Aliança, a mesma coisa. Por que nós obedecemos? Não é para sermos povo de Deus, mas é porque nós já somos povo de Deus. Nós obedecemos não é para sermos salvos ou nos aproximarmos de Deus e estarmos bem com Deus, mas é porque nós já estamos bem com Deus por causa da aliança. Aliança em quem? Aliança em Jesus Cristo. Outro detalhe aqui é que ele diz assim: guarda silêncio. Versículo... Perdão, que eu pulei aqui. Ele diz assim: guarda silêncio e ouve. Essa é a atitude correta diante de Deus. Diante de Deus, irmão, nós nos calamos. Claro que nós falamos em resposta a Ele e não às nossas opiniões, às nossas palavras. Diante dele nós ficamos em silêncio, nós ouvimos. Interessante, né? Nós precisamos ficar em silêncio e ouvir. Isso é reverência, é uma atitude no Antigo Testamento própria para o culto, para a adoração, uma atitude de reverência, de silêncio, de ouvir. Estejamos prontos para ouvir, tardio em falar, né, irmãos? Mas prontos para ouvir. É muito importante aqui. Então, esse povo ele seria abençoado na medida em que ele tivesse reverência, ele ouvisse ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos para a última parte de uma outra cerimônia que aconteceria. Essa segunda cerimônia está provavelmente então vinculada a essa primeira. Eles teriam que subir ao Monte Ebal, fazer tudo isso aí que eu falei para vocês agora, mas tem a segunda cerimônia. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 26. Vamos lá? Acompanhe comigo. Diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão,
E estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo: Simeão, Levi e Judá, Issacar e José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar: Ruben, Gade e Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Então veja, os dois montes, Monte Ebal e Gerizim. Monte Ebal é aquele monte lá. Eles teriam que fazer a primeira cerimônia. E era o monte da maldição aqui na segunda cerimônia. O Gerizim é o monte da bênção e o Ebal o monte da maldição. Outra coisa, irmãos, as seis tribos estariam no Gerizim: Simeão, Levi, Judá, Issacar e Benjamim, e as outras tribos no Ebal, da maldição: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas estariam ali, então, a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Os levitas participariam, deveriam estar distribuídos, né? Então, podemos entender assim, participariam de toda aquela cerimônia. E eles diriam alta voz, olha só, versículo 15, vamos ver alta voz. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra de mão de artífice, e o puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Todos dirão amém. Amém quer dizer o que, irmãos? Assim seja, é uma concordância. Então veja, aqui está reafirmando a lei e dizendo assim: a lei amaldiçoa os que pecam. E está no Monte Ebal. Na primeira cerimônia, o povo iria renovar a aliança. Mas a verdade é que renovaria a aliança no Ebal. Provavelmente, irmãos, isso é simbólico. Quero sugerir para vocês que na antiga aliança não tinha, na verdade, bênção, tinha maldição. Porque na antiga aliança, lembra que Hebreus vai dizer? O sangue de animais não pode purificar pecado. Aquilo era só simbólico. A bênção viria no sangue de Jesus, que estava simbolizado no sangue dos animais. Então, a primeira maldição vem no pecado contra Deus, na idolatria. Quem fizesse um ídolo e escondesse. Veja que a ênfase nessas maldições está no secreto, porque o pecado, esse tipo de pecado nem iria ser punido, porque as pessoas não saberiam, mas Deus saberia. Ele fez o ídolo e deixa em secreto. Mas Deus saberia, de forma que a maldição estaria sobre aquele que fez o ídolo. Vamos continuar lendo. Versículo 16. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Aqui está o quinto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Os limites da herança. Isso, claro, seria uma contrapor a Deus. E seria um roubo também. Porque remover limite para ficar com a terra do outro? Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. O cego, aquele que tem uma deficiência visual, que maldade seria fazer ele errar o caminho? E isso tem uma implicação também, irmãos, para a questão da cegueira espiritual. Se é errado desviar um cego físico, como é errado desviar um cego espiritual? Que os falsos profetas fazem. Jesus vai dizer que se dois cegos, um cego guiando outro cego, vai levar os dois a caírem no barranco. Né? Maldito é o que desvia o cego. Continuando. Versículo 19. Maldito o que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá amém. Sempre, né? O direito, melhor dizendo, dos vulneráveis, órfão, viúva, estrangeiro. Deus protege essas pessoas, sempre no Deuteronômio. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou do filho de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Aqui, pecados sexuais, nesses versículos. Então nós temos o pecado contra o Senhor, da idolatria, o pecado contra pai e mãe,
um desprezo aos pais, o pecado contra o cego, pecado contra os necessitados, e aqui pecados sexuais. Então, meus irmãos, era um representativo dos 10 mandamentos aqui, essas maldições. Versículo 24, maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Aquele que assassina, aquele que de forma oculta, e também aqui podemos dizer de forma traiçoeira. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, todo o povo dirá amém. Então, o assassinato, a injustiça, que já tinha sido tão falada em Deuteronômio, tudo isso traria maldição. O povo de Deus, portanto, não deveria praticar isso. E, finalmente, o 26, que abarca tudo que não foi falado, né? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Aqui envolve toda a quebra da lei, não somente essas que foram especificadas aqui, que são representativas. Toda quebra da lei, maldito seja, e todo o povo dirá amém. Esse texto que Paulo vai usar no Novo Testamento vai dizer assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. E Paulo vai dizer, portanto, que todos são malditos, mas que Jesus Cristo se tornou maldito por nós, levando sobre si a maldição em nosso lugar e morrendo no madeiro, sendo crucificado na cruz do Calvário. Vocês percebem como nós precisamos, na verdade, dessa maldição? É interessante que não se diz aqui a bênção, mas se diz a maldição. Porque, na verdade, todos nós somos malditos, irmãos, sem Jesus. Quem é que não quebrou essas leis? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que levou a maldição por nós. Né? E o povo, na verdade, seria bendito se não fizer imagem de escultura, se não desprezar os pais, mas honrar os pais, se não perverter o caminho do cego, se não perverter o direito do estrangeiro, se não cometer imoralidade sexual, se não ferir o próximo em oculto, se não aceitar suborno, mas ser justo nos seus julgamentos, se cumprir a lei, seria bendito. Quem é bendito? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Ninguém. Então, por trás desse capítulo está o Evangelho, a necessidade da graça. Por quê, irmãos? Porque era por isso que no Monte Ebal tinha a renovação da aliança, tinha a renovação de que eles deveriam cumprir a lei deveria estar diante dele, mas tinha que ter sangue lá, porque eles não cumpriram, irmão. Tinha a necessidade de eles cultuarem a Deus em gratidão, mas por que a gratidão? Por causa da aliança, porque tudo é graça. Então ali está o Evangelho, estava apontando para Cristo que viria e ganharia para nós a salvação. E o Monte Ebal é o monte da maldição. É como que se o Senhor estivesse dizendo assim: a antiga aliança não traz esperança, ela apenas aponta para a esperança. A antiga aliança é no Monte Ebal. E o Monte Ebal o quê? O monte da maldição. O Gerizim é o monte da bênção, mas a renovação da aliança era no Monte Ebal, mostrando que a antiga aliança, ela em si mesma não trazia salvação. Ela apenas apontava para a nova aliança, que essa sim traz a salvação. E essa aliança em Cristo. Então, como é que nós podemos aplicar a nossa vida hoje, irmãos? Da seguinte maneira: nós devemos, em primeiro lugar, ser gratos a Jesus, porque Ele levou a maldição. Porque esse capítulo nos amaldiçoa. Maldito é quem faz mais de escultura. Quem de nós aqui não cometeu o pecado da idolatria? Então nós somos malditos. Maldito é aquele que não desprezou pai e mãe. Quem de nós não se voltou contra pai e mãe em algum momento? Ou contra uma autoridade? Maldito. Quem de nós não deixou de fazer justiça com o próximo em algum sentido? E não olhar para a necessidade de um cego, de uma pessoa necessitada?
de certa forma, compactuou com alguma injustiça. Nós somos injustos, irmão. Nós todos já cometemos injustiça. Quem de nós não cometeu algum pecado na área sexual? Quem de nós não deixou, enfim, não compactou com alguma coisa, não quebrou alguma lei dessa? Por isso que Paulo diz, maldito todo aquele que não permanece em toda a lei. Mas graças a Deus, porque Jesus levou a nossa maldição. Vocês entendem por que tinha que ter sacrifício? E por que tem que ter sangue de Jesus? Agora tem outro ponto aqui que o Evangelho também está aqui simbolizado. É que a obediência, eu falei há pouquinho, a obediência à lei não é abandonada não. Não é como quem diz assim, já que a lei amaldiçoa, então tudo é graça, bora deixar a lei. Não. Nós somos salvos pela graça, não pela lei. Mas a lei não é abandonada. Porque o povo aqui obedece à lei. Lembra que eu falei? Eles ficam em silêncio e ouvem. Por quê? Porque agora eles são povo de Deus, portanto eles vão obedecer. E a mesma coisa é hoje. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas agora vamos voltar à lei. Não como aquela que vai nos dar salvação. Porque a lei não salva, a lei amaldiçoa. Quem salva é Jesus. Mas a lei é para nós os salvos pelo sangue de Jesus. Sabemos o que Deus quer que nós façamos e cresçamos nisso. Aí nós passamos a crescer não na idolatria, mas no amor a Ele. Passamos a crescer na obediência aos nossos pais e às autoridades. Passamos a olhar para o cego, para o órfão, para a viúva. Passamos a viver, crescer em pureza sexual. Passamos a agir com justiça, não aceitar suborno, porque nós somos povo de Deus. Entende, irmão? E nós fazemos isso ficando em silêncio, em reverência diante de Deus, ouvindo a Ele, porque Ele é Deus e nós o amamos, e nós queremos obedecer. Então é isso, irmãos. E aí eu quero dizer para vocês, né? Aplique as suas vidas no sentido de que olhem esses mandamentos e se algum de nós está pecando aqui, nos arrependamos e vamos deixar esses pecados pela graça de Deus e crescer na vontade do Senhor, em Cristo Jesus, porque nós já fomos salvos por Ele. Amém? Deus nos abençoe. Semana que vem nós vamos continuar então com o capítulo 28. Vamos orar? Pedir que Ele nos fortaleça. Senhor, muito obrigado porque nós pudemos ler esse capítulo maravilhoso e pedimos, Senhor, que o Senhor aplique a palavra à nossa alma, de maneira que nós possamos crescer na consciência do Evangelho, da graça maravilhosa em Cristo e da necessidade, Senhor, que nós temos como tendo sido salvos, lavados e libertos da maldição da lei. Mas agora nós não voltamos para a lei como expressão de nosso amor a Ti e gratidão para obedecer à lei. Oh, Senhor, faz isso. E abençoa o Seu povo mais e mais. E aqui a nossa querida igreja, a congregação, para que todos cresçamos na obediência aos mandamentos, em resposta ao Seu amor gracioso. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. A bênção veio, o Monte Gerizim veio a nós em Cristo, meus irmãos. Irmãos, continue sua Bíblia aberta. Vamos agora ter um momento de oração. Bom?